Olá, eu sou Salomão Osteto, seu colega dentista, e hoje eu estou aqui para falar sobre os implantes zigomáticos. Vou mostrar um caso clínico que eu fiz já há bastante tempo, é uma técnica pelo qual eu sou apaixonado, uma técnica que faz parte da técnica On4. O On4 ele é subdividido entre a On4 Standard, o híbrido, que é a técnica que eu vou falar hoje, e depois o zigoma ainda. Então essa técnica ela é caracterizada pelo fato de a gente colocar dois implantes convencionais na frente e um implante zigomático de cada lado. Então um caso aqui de paciente edêntulo, observação, o paciente foi para vários profissionais indicaram tratamento com enxertos ósseos e a gente foi fazer aquela nossa primeira análise, a análise mais importante de todas, que é a análise tomográfica. Então aqui a gente pode observar realmente os seios maxilares bastante pneumatizados. A gente encontraria uma certa dificuldade se fôssemos fazer enxertos em seio maxilar pelo fato aqui desse velamento, Teria que passar por um tratamento com otorrino primeiro, mas a nossa decisão foi trabalhar com os implantes zigomáticos. Então, fazendo uma análise tomográfica, a gente observa que região posterior aqui, a gente não tem osso, não tem osso. Começa a ter um pouco de osso aqui na frente, Aqui na frente começa a ter um pouco de osso. E na região que mais nos interessa, que é aqui na região mais ou menos de 72, 73, 74, a gente observa que existe quantidade óssea, Essa técnica aqui, que a gente vai utilizar para os implantes convencionais, é a técnica do approach palatino. Então, a gente consegue colocar implante nessa região. A radiopacidade dessa tomografia sugere que o osso seja de boa qualidade. Claro que a gente só descobre isso na hora da cirurgia. E aqui atrás, então, a gente começa a perceber que o osso vai ficando cada vez mais fino, mais escasso, Então, a gente, pelo menos um implante na região anterior, a gente já garante. E aqui também do outro lado, aqui a gente também consegue colocar implante na região anterior. Esse é um caso que já foi realizado há muito tempo. É um caso que hoje em dia nós até pensaríamos em também colocar implante convencional inclinado na região posterior ao invés do zigomático, porque aqui a gente observa, vai indo para trás, hoje em dia com a técnica do approach palatino posterior extenso, a gente até que conseguiria usar essa região aqui atrás. Nesse momento, pelo fato do caso ser um caso crítico, a gente foi para o implante zigomático. Eu não mostrei para vocês aqui a tomografia do osso zigomático, mas 100% dos casos a gente solicita a tomografia do osso zigomático também. Para esse caso também foi solicitado. Aqui está o caso realizado. Então, dois implantes convencionais, técnica do approach palatino, forame incisivo, Ao lado do forame incisivo, geralmente é uma região de maior quantidade óssea, aqui na região anterior, um bom descolamento, e os implantes zigomáticos. Para quem não está acostumado a ver essas imagens, o implante zigomático no passado, na técnica tradicional de Brånemark, ele perfurava o palato e passava por dentro do seio maxilar. Por isso que no passado alguns pacientes aí desenvolviam sinusites, Hoje em dia praticamente a gente eliminou essa possibilidade de sinusite, ou pelo menos diminuiu muito essa chance, porque agora o implante ele passa por fora do seio maxilar, totalmente por fora. Ele só naquela região lá em cima que ele vai encontrar o osso zigomático que ele entra por dentro, mas aqui está o seio maxilar, Está totalmente protegido pela parede anterior aqui da maxila. Aqui a gente vê uma visão bem aproximada, O implante zigomático, essa foi uma pequena janela que a gente fez para poder ter acesso lá à membrana que reveste o osso zigomático. A gente gosta de descolar essa membrana, a gente gosta de sugar depois de sugar dentro desse orifício para sugar todo aquele osso aquecido em função das fresagens para o osso zigomático. E por incrível que pareça, quem não está acostumado, essa imagem é muito estranha, parece que o implante está voando aí, mas geralmente são implantes que alcançam aí 80 newtons de torque, 90 newtons de torque. Realmente o osso zigomático, pelo fato de ser um osso tipo 1 ou tipo 2, favorece esses torques altos. Então aqui a gente conseguiu pelo menos 80 newtons de torque e o tecido mole vai cobrir essas roscas expostas, Todo mundo pergunta se tem que colocar um osso, tem que colocar biomaterial, tem que colocar membrana, nada disso. O tecido mole vai proteger essa região sem nenhum tipo de problema. Como a gente sempre diz, roscas expostas, isso não é um fator predisponente da doença periodontal. Tá bom? Então esse aqui já é o outro lado também. Então a gente pode observar que nessa técnica que utilizamos hoje em dia, técnica exteriorizada, preconizada aí por Reginaldo Migliorança e outros autores, o próprio Aparício e também muitas pessoas que se dedicaram a essa técnica. Então a gente agora não entra mais por dentro do seio, totalmente exteriorizado, com a vantagem agora da saída do parafuso protético ser sobre o rebordo, O implante anterior sobre o rebordo,
aqui sobre o rebordo. Antigamente o implante saía muito no palato, isso levava a vários problemas. Então mais uma vez o outro lado, né, bem sobre o rebordo, a gente pode observar aqui a plataforma, aqui já com o mini pilar instalado, o mini pilar e a sua relação, né? A gente fez essa foto para mostrar a relação com os dentes antagonistas. E aqui os mini pilares instalados. Essa imagem aqui já é uma imagem que a gente já está pronto para fazer a transferência. Aqui já com as cápsulas de proteção dos mini pilares, né? Esse momento aqui a gente vai fazer a sutura. E aqui só mostrando alguns passos rápidos de prótese, né? Não é o objetivo aqui, mas os análogos dos mini pilares já em posição. Esse aqui foi um guia multifuncional, provando barra metálica. A gente sabe que existem vários métodos de prótese e de verificação de dimensão vertical, inclusive. Aqui a prótese finalizada, onde a gente teve saída do parafuso em primeiro premolar, né? Então, digamos que esse é o limite da técnica 1-4. Na técnica 1-4, por todos os estudos de biomecânica, a gente pode ter até 2 dentes em cantilever. Pode ter um segundo premolar e um primeiro molar. Esse caso é um caso que já está com muitos anos em função, quase 10 anos em função. Então, o paciente está super feliz, né? Aqui a radiografia panorâmica que a gente fez 6 meses depois. Então, longe da órbita, né, a gente pode ver aqui, ó, lógico, né, para quem não está acostumado com a técnica, é uma técnica onde a gente tem que cuidar muito com a órbita, né, com o olho do paciente, mas a gente conseguiu torques elevadíssimos. Ela é considerada a técnica on-4, por quê? Porque nós também utilizamos apenas 4 implantes para reabilitar o caso. Só que nesse caso já não é o all-on-4 standard, quando a gente usa 4 implantes convencionais. Esse é o all-on-4 híbrido, 2 implantes convencionais, 2 implantes zigomáticos. Bem legal essa imagem aqui, que eu quero mostrar para você, que a gente vê o implante zigomático começando a entrada no rebordo, né? Eu fiz essa imagem tomográfica depois que o implante já estava instalado, e a gente observa o implante zigomático entrando então aqui no osso, ó, mas por fora do rebordo, ó. Região número 1, região número 2, ele está subindo por fora do seio, ó, aqui por fora do seio, ó. Número 2 está subindo por fora do seio, número 3 por fora do seio, número 4 por fora do seio e número 5 também indo por fora do seio. Bem legal essa imagem, né, onde a gente está protegendo o seio maxilar de qualquer problemas sinusais. E mais uma vez o implante subindo aqui, ó, região 6, 7, 8. Ele só encontra uma região interna quando ele já vai pegar no osso zigomático lá em cima. Bem legal essa imagem mesmo. Aqui o caso, então, 6 meses após a finalização, a gente vê os tecidos periodontais bem cicatrizados, né? A gente observa aqui uma imagem próxima aqui, ó. A gente pode ver esse tecido ceratinizado em volta, alguns anos depois, sem nenhuma alteração periodontal, né? Mais uma vez repetindo, rosca exposta não é fator predisponente da doença periodontal. Mais uma vez do outro lado, né? O mini pilar protegido por gengiva ceratinizada, bem estável aí, depois de muitos anos ainda em posição. E o sorriso do paciente aí, né? Ficou um pouquinho o sorriso gengival, mas o paciente muito mais feliz do que estava antigamente. Então esse era o nosso caso de hoje, um caso de implantes zigomáticos, uma técnica fantástica, uma técnica que resolve muitos casos que no passado a gente tinha que fazer enxerto ósseo. No passado o paciente tinha que ir para o hospital, fazer enxerto de ilíaco, 6 meses de espera para cicatrizar enxerto, mais 6 meses de espera para ósseo integrar implante. O paciente recebia os dentes aí 1 ano e pouco, 1 ano e meio muitas vezes. Nessa situação clínica aqui, nós resolvemos a situação clínica desse paciente em 3 dias. Então foi super legal, o paciente está feliz há muitos anos e eu espero que você entre aí na nossa comunidade de reabilitar pacientes sem enxertos ósseos. Então, obrigado pela presença aí e até a próxima aula. Tchau!